Bom dia a todos, né, nesse excelente sábado, dando aqui continuidade ao estudo do livro Iniciação ao Espiritismo, né, de Terezinha Oliveira. Hoje nós vamos fazer, né, um estudo, vamos conversar sobre 2 capítulos, capítulo 9, o Evangelho no Lar, e o capítulo 10, Espiritismo, né, Milagre ou Fenômeno. E para dar início a essa reunião, nós vamos pedir a Marilene para fazer a prece em favor de todos nós. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, imensamente agradecidos pela bênção dessa oportunidade que temos de estarmos buscando os estudos acerca dessa doutrina maravilhosa, na certeza, Senhor Jesus, do seu amparo, da sua assistência para conosco, principalmente dos nossos bons propósitos. Estamos te pedindo nesta manhã, Senhor, seu amparo e sua assistência para o expositor do conteúdo do dia, na certeza, Senhor, também de que podemos contar convosco na assimilação desses conteúdos, te pedindo que nos ampare principalmente o propósito de vivenciá-los na nossa vida prática. Portanto, Senhor, te agradecemos e te pedimos ser conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Gratidão, Marilene. Bem-vindo a todos que estão chegando. Vou me apresentar, né? Nem todos me conhecem. Eu sou Zu Moraes. Já estive na fraternidade, né? Já ia falar Jesus Amigo, né? Pela lembrança do Murilo, Mundo Luz, na tarefa do Reiki, né? Já estive aí falando sobre evangelização. É uma casa muito querida ao nosso coração. E eu já deixo aqui o agradecimento pelo convite. Então, hoje a gente dá sequência ao estudo, né, onde essa turma aqui linda e outros estão aprofundando, né, um olhar aí pela ótica da Terezinha Oliveira, trazendo essa obra, né, essa coletânea, Iniciação ao Espiritismo. Então, é realmente uma abordagem inicial para aguçar vocês a irem buscar mais conteúdo sobre as temáticas, né. Eu, dentro da doutrina espírita, né, fiz uma caminhada que me alegra muito dentro da evangelização, conversava aqui antes, né, com as companheiras, e então falar desse tema do Evangelho no Lar é muito caro ao nosso coração, né, e vocês vão entender por quê depois. Então, sem mais delongas, vamos começar dando boas-vindas a todos vocês, agradecendo a prece da Marilene. O Evangelho no Lar, né, se a gente perguntasse aqui, e aí vocês podem usar o chat, fiquem à vontade para participar, viu, gente? Pedir para colaborar, é um estudo coletivo. O Evangelho no Lar, né? Algo tão sublime, se a gente perguntar o que é o Evangelho no Lar para você, né? Se eu perguntasse aqui, Betânia, Marilene, Gislene, o que é o Evangelho no Lar? E aí a gente traria palavras muito belas, falaria de experiências vividas por nós, né? Mas eu queria que a gente sentisse, né? Eu vou trazer um texto aqui, que está no livro Jesus no Lar, mas eu queria que a gente começasse a sentir o que é realmente essa prática, esse convite, esse momento, né? Do Evangelho no Lar, que é Jesus conosco, né? Jesus e todos os nossos amigos espirituais. Então, eu vou pedir licença para ler um texto. Vai estar na minha outra página. Não tem problema. Eu vou projetar aqui para nós, mas eu leio daqui, vocês me acompanham. O culto cristão no lar. Essa mensagem é o primeiro capítulo do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio. Então, aqueles que desejarem, podem até fechar os olhos, ouvirem, né? Aguçar aí a audição, que eu vou ler para a gente essa mensagem que o Lúcio tão bem trouxe. Povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente,
em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, retarguiu o pescador, intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus. Por alguns instantes, calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz, entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quanto nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constitui, a fartura começa no grão. Em razão disso, o evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Neio Lúcio. Eu inicio
Pode falar, Marilene. Não, foi lindo demais, eu já conhecia, bonito demais. Jesus no Lar, né? Psicografado por Neio Lúcio, ditado por Neio Lúcio, né? Psicografado por Francisco Cândido Xavier. São 50 capítulos, né? Então, a gente já tem aí, né, um livro que pode ser, inclusive, uma obra do Evangelho no Lar, porque são lições do mestre na casa singela de Pedro, né? E abrir com esse, a lição chama o culto no lar, né? Então, o que a gente traz aqui? Essa prática de trazer o evangelho, de trazer Jesus para o lar, de trazer, né, as luzes de mais alto para o nosso lar, não iniciou com o espiritismo, muito antes, né? Foi o próprio mestre, né? Pela sua presença, pelo seu magnetismo, pelo que ele veio aqui fazer. E Neio Lúcio, belíssimamente nessa história, né? Eu amo histórias, né? Sou evangelizadora, eu amo histórias. Ele fala dessa singeleza, né? Dessa beleza que é esse ato do evangelho no lar. Que muitas das vezes nós realizamos, sim, né? Porque já sabemos dos benefícios desse evangelho no lar. Mas vamos perdendo ao longo, né, da rotina. A gente coloca tudo no automático. E aqui não tem nenhuma crítica, porque nós somos preparados para que as nossas atividades caiam no automático. O corpo, né, ele coloca as atividades no modo automático para preservar a energia. Daí a importância de novamente retomarmos a reflexão sobre o Evangelho no lar, de trazer, né, lá de onde surgiu, qual o propósito, por que realizar o lar, por que se reunir em família, ou às vezes sozinho mesmo, né? Mas por que é tão importante a prática do Evangelho no lar? Todos que estão aqui realizam já o Evangelho no lar? A gente vai falar também, né, uma sugestão de como praticar. A Terezinha traz aqui, né, algumas orientações, algumas sugestões. Nós vamos falar, sim, é bom sempre, né, a gente passar por isso, mas eu queria saber se alguém ainda não iniciou o Evangelho no Lar. Pode escrever só no chat, gente, vou acompanhar vocês aqui. Então, com essa importância, né, de trazer uma nova tônica para o nosso ambiente. E é isso que a Terezinha, logo no início, ela coloca no livro lá. Para melhorar o ambiente, né, afetivo e espiritual da família, faça reuniões de evangelho no lar. Por quê? Por que ela iniciou o capítulo falando para melhorar o ambiente? Porque realmente, quando você inicia a prática do evangelho no lar, você traz luzes de mais alto, que beneficiará a todos, né? Encarnados e desencarnados. Eu não tenho costume de fazer, não. Então, bora lá. Depois você me conta, Monique, se depois desse momento aqui você vai querer iniciar agora. Então, fique à vontade para trazer seus questionamentos, tá? Não só a Monique, mas todo mundo. Então, a importância do evangelho no lar vamos imaginar, quando a gente está recebendo, sabe que vai receber uma visita, né? Alguém vem nos visitar. Como que a gente prepara? A gente arruma a casa, até mais às vezes do que, né, a nossa rotina do dia, da semana, porque todo mundo tem, né, tantos afazeres. E então a gente prepara o lar, né? A gente coloca ali, né, os melhores lençóis, troca toalha, né? Procura colocar, né, higienizar, né, borrifar um cheirinho, né? A gente quer que a pessoa se sinta agradável. E aí é interessante, porque num livrinho de cabeceira, que é a Agenda Cristã, André Luiz fala, né, que a gente às vezes faz todo um preparo, um movimento para receber uma visita e não faz conosco mesmo. Bom dia, todos estão chegando. E é interessante, né? Por que não fazer desse momento do Evangelho no lar? Porque assim nós vamos receber visitas sublimes,
estarão conosco, né? Os nossos mentores. O anjo guardião que não me acompanha, né? Desde quando eu reencarnei, vim para esse terreno. Quer visitas mais sublimes do que os nossos amigos familiares, nossos familiares, nossos amigos espirituais, nosso mentor, né? Quantas e quantas vezes é no momento do Evangelho do Lar que os amigos espirituais da Fraternidade Mundo Luz têm a oportunidade, né, de visitar cada um de vocês, porque somos tutelados por eles, né? E é nesse momento que a gente propicia a ajuda espiritual que a gente tanto busca, às vezes, na casa espírita. Né? A gente faz um movimento, né, grandioso. Vou fechar o nosso encontro de hoje fazendo um paralelo dos dois temas. A gente faz um movimento, a gente vai à casa espírita, a gente busca o recurso, e a gente esquece que a gente vai receber, muitas das vezes, nas curas, né, as benesses, né, inspirações para o caminho a seguir, nesse momento que eu estou ali no meu lar, fazendo o evangelho, junto à minha família, ou sozinha, sozinho, né? É nesse momento que o meu mentor e os mentores da casa em que a gente está vinculado, que encontram o momento propício para vir, aplicam um passe, nos traz uma orientação. Essa é a importância do evangelho no lar. Então, e essa postura que eu trouxe, assim, a gente arruma a casa para receber uma visita, a gente coloca uma flor, coloca os melhores lençóis, troca a toalha, se organiza, tudo. A gente não precisa de nada disso para fazer o evangelho no lar. Não precisa de nada disso. Vamos colocar esse cuidado, esse zelo que a gente tem quando a gente vai receber uma visita, numa postura interna de respeito, né? Para que não caia, né, num condicionamento, hoje é o dia do evangelho no lar, sai de qualquer jeito. Não. Não é a toalha, não é a flor, não é a casa limpa. Isso é uma analogia para a gente, qual é a postura que eu me coloco quando eu vou instituir o evangelho no lar, ou quando eu estou fazendo o evangelho no lar. E eu ficava intrigada, eu tirava a orientação espiritual na casa que eu frequento, né? E direto saía assim, culto do evangelho no lar. O evangelho no lar é a luz de mais alto e que vem ao socorro de todos. Eu ficava assim, gente, mas eu faço o evangelho no lar? Será que é para fazer mais de uma vez? Ficava intrigada com aquilo, né? E vira e mexe, vinha essa orientação, vira e mexe. E eu estava fazendo o evangelho no lar. E aí, questionando sobre isso, né? Há muito tempo atrás, falei, gente, mas era o evangelho no lar e falava assim, evangelização. Eu falava assim, não, meus meninos vão 2, 3 vezes na evangelização, e sempre vinha na orientação deles, evangelização. E aí uma companheira, né, me trouxe uma clareza, assim, que eu nunca mais esqueci. Quando essa orientação, né, chega para você, seja através de uma psicografia, seja através de um diálogo, seja aqui, né? A gente tem pessoas que ainda não têm a fita prática, mas a gente está falando com pessoas que com certeza fazem o evangelho no lar. Por que ouvir sobre isso? Por que estudar sobre isso? É para nos lembrar dessa beleza, da importância, qual o propósito, da sutileza, né? Da simplicidade que é o evangelho no lar, mas que não é simplório. Para que a gente não perca a beleza, essa postura, sabe? Eu estou recebendo aqui os meus mentores, estou recebendo Jesus. Aquela imagem de Jesus batendo na porta, ela é muito significativa. Para que eu não perca esse sentir desse ato. Ela falou, Zu, não é que estão falando que você não faz, é para você manter. E para além de manter, como você está no Evangelho? Nunca mais eu esqueci isso. Né? E não por acaso eu sou convidada e pego esse tema, porque eu estou precisando entrar nessa postura íntima novamente aqui no meu lar. E isso é muito bonito. Né? Então,
ouvir sobre o evangelho do lar, receber isso sobre alguma orientação, não é porque você está fazendo errado, não é porque você, né? Porque a gente vai sempre pro errado de nós, às vezes, né? O que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo? Não tem nada de errado. É para que você não esqueça a importância desse ato que às vezes a gente toma como simples, como na nossa invigilância a gente coloca como algo, sabe, cai na rotina. E aí, vou abrir para vocês complementarem, perguntarem, só para colaborar com o que a gente está trazendo aqui, no livro Boa Nova, né, onde Humberto de Campos traz belíssimas lições da passagem do Cristo, logo no início, no capítulo 2, que é intitulado Jesus e o Precursor, né, tem um diálogo lindo de Maria com Isabel, né, e aqui Maria ela estava preocupada com Jesus, né, porque logo depois da apresentação de Jesus aos doutores do templo, lembra essa passagem? Que Jesus é apresentado no templo, os doutores da lei ficam impressionados, né, com a moral, com a intelectualidade, com a perspicácia de Jesus, e Maria, ela intenciona deixar Jesus com os doutores da lei. E ela está com esses pensamentos, o Humberto vai contando aqui, né? E ela conversando isso com José, né? E ela está contando para Isabel o que aconteceu. E aí eu vou narrar para vocês rapidinho. Então ela estava preocupada com a educação, quem não está, né? Nós somos mães, pais aqui. O que mais nos preocupa com nossos filhos? Não é a educação? Qual o futuro? O que é melhor fazer por ele? Também Maria, nessa postura de mãe, estava preocupada com o futuro de Jesus. E ela dialogava isso com José, e Jesus não sabia, Jesus criança. E aí Jesus interpela ela, e ela contando isso para Isabel. E ele falou assim, que Jesus disse com ela assim, mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe, hesitante. Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Ela ficou preocupada, ela falou, gente, eu não tenho condição de dar uma educação para Jesus, eu preciso, né? Olha a preocupação genuína dela. Ela respondeu isso para ele. Mas, como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, era Jesus, né? Ela falou, contando assim, ponderou ele. Mãe, toda preocupação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei, desse modo, a escola melhor. No mesmo dia, aí ele falou isso, respondeu isso para Maria, e aí ela contando para Isabel que no mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença e a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu, com humildade, o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e do próprio e do esforço próprio. Concluiu, né, a palavra materna com singeleza. E aí a gente vê, né, que dá um pulo na Bíblia mesmo, né, dos 12 anos até a missão de Jesus, não tem muitos relatos. Jesus estava exemplificando ali. E aí nós falamos sobre o lar, né? Evangelho no lar. E é o mestre que fala. Eu vou escolher a melhor escola e do esforço próprio. E aí eu trago aqui uma reflexão para depois a gente entrar, né, falando sobre como realizar o culto no lar. Quantas vezes nós buscamos, né, fora, e é lícito buscar na casa espírita, ir a algum local, buscar orientação, cura. Quantas vezes nós queremos que nossos filhos tenhamos as melhores escolas,
né? Ficamos preocupados com os amigos, queremos o melhor trabalho, olhamos as crianças, olhamos o WhatsApp, nós como mãe com adolescentes, a gente precisa estar atento a tudo isso. E tudo isso é lícito, é nosso direito e é para ser feito mesmo. Mas aqui agora é o próprio mestre que nos diz de um recurso simples, e de novo, que não é simplório, que ele mesmo exemplificou, que é instituir o evangelho no lar. Muitas das vezes nós não teremos condições ainda de falar com o filho num diálogo, com o esposo, com um familiar difícil, né, sobre alguns assuntos. Aí a gente tá caminhando sobre isso, né? Tem a comunicação não violenta, que vem trabalhando a nossa forma de comunicar com o outro. Muitas vezes eu não tenho como abordar determinados assuntos com os familiares. Mas se eu estou fiel nessa postura que a gente está conversando aqui, de entender que o evangelho do lar, sim, são as luzes que vêm do alto, em socorro e favor de todos. Esse ato, entendeu, vale muito. A cada palavra, a cada gesto. E é a constância, né? É a constância. Então, essa é a importância e a beleza do evangelho no lar. Por que realizar? Por que manter? Por que refletir sempre sobre esse hábito? Porque tão falado na doutrina sobre a importância do evangelho no lar, né? E aí eu vou falar um pouquinho agora como a gente faz esse evangelho, né? Uma sugestão. Mas antes eu queria saber se alguém quer complementar, trazer aqui alguma reflexão, alguma pergunta. Então, vamos prosseguir. Então, sim, aí a Terezinha nos traz algumas providências preliminares, que é importante a gente observar, sim, tá? Tá bom, Níquel? Quando eu vou instituir, né, o Evangelho no lar. Determinar um dia e horário, né? E esse dia e horário, ele precisa ser rigorosamente cumprido. Por quê? Não porque há uma rigidez, né? Vamos entender cada passo aqui que a Terezinha nos traz. Porque, como a gente disse, nós não estaremos sozinhos, mesmo que você faça sozinha. Você convida, né? A gente não obriga ninguém, é um convite, né? O evangelho sempre é um convite. A obra do evangelho em nós não é uma obra de conversão, né? Pela imposição. É um convite, é um convite. Então, você vai convidar os familiares, não vai obrigar, né? E aí a gente tem que tomar cuidado, que às vezes, como esposa e mãe, a gente quer obrigar. Não, não. Vá convidando. O seu exemplo, como Jesus falou, né? Deus espera de nós a exemplificação. O seu exemplo, pela persistência, está fazendo obras maravilhosas naquele coração, às vezes, que ainda não compreendeu. Então, é sempre um convite. A hora e o dia precisa ser, né, cumprido rigorosamente, porque você vai receber essas visitas sublimes do seu mentor, dos amigos espirituais, né? E sim, né, eles trazem, às vezes, outros espíritos, espíritos até que vão reencarnar, vêm acompanhados para aprender conosco. Olha que beleza! A gente recebe o auxílio e ainda auxilia, inclusive, os desencarnados. Então, sim, tem muitos espíritos que vêm acompanhando esses espíritos, né, sublimes, para aprender. Serão pessoas que vão reencarnar, que serão mães, né, para vivenciar conosco, como tem todas as tarefas. Existem visitas de espíritos que estão no plano espiritual se preparando para reencarnar, e como aqui é uma escola, um laboratório, eles também vêm acompanhando os mentores. Olha que bênção, olha que alegria, né? Além de tudo isso, a gente ainda é instrumento, tomando parte ali da obra que nos cabe aqui, né? Qual a finalidade da reencarnação? A nossa evolução e tomar parte do que nos cabe, né, em prol da construção desse novo mundo. Então, essa hora marcada é porque a espiritualidade ela tem compromisso conosco. Então, precisa ter aquele dia, aquele horário, né? Outra coisa, né?
Se você, né, tem mais pessoas com você, é interessante naquele dia saber quem vai dirigir. Ah, hoje quem vai fazer a prece, quem vai, né, fazer a leitura. É bom combinar ali, né? Quem que vai ser o dirigente desse momento ali. Ela fala de escolher o cômodo da casa que sirva melhor para esse momento. Sim, aonde é um momento mais confortável, acolhedor, né? Claro, às vezes a gente tem alguma situação, alguém está acamado, está enfermo, está mais recolhido, vamos fazer no local melhor, né, para essa pessoa. Mas, de preferência, um local onde a gente, né, não caia ali no sono, onde fique mais confortável, onde o barulho, né, interfira menos. A água fluidificada, né? Importante colocar água fluidificada. Às vezes a gente tem a dúvida, né? Uma garrafa única, uma água para cada um. Eu gosto de que a gente seja bem fluidos nesse sentido, né? Uma jarra para todo mundo, mas, por exemplo, se tiver alguém com alguma enfermidade, separar é interessante. Por quê? Porque vai ser, sim, fluidificada a água de acordo, né, com aquela necessidade. Então, se tem alguém que a gente já sabe que está passando por um processo de enfermidade, então vamos separar a água. Mas isso você vai sentindo a prática. Porque senão, se a gente ficar preso e rígido a essas coisas, a gente começa a dar valor mais para isso do que a importância do evangelho no lar. Não é se for com a garrafa para todo mundo ou com um copinho que vai diminuir o socorro do evangelho no lar. Mas é umas boas práticas, né? Se eu estou vendo que eu, por exemplo, às vezes eu estou gripada, eu estou enferma, olha, hoje eu vou, né, separei o meu aqui, porque eu sei que eu vou ser cuidada. Olha a fé aí operante, né? Então, separa. E aí, durante o desenvolvimento do culto no lar, é muito simples, né? É como nós fizemos aqui na reunião. Indo com essa postura, né, que eu estou servindo o melhor, não tem necessidade de colocar toalha. Ah, mas eu gosto de colocar uma folha. Ponha, se você gosta, isso tem um significado para você. Eu sou assim, sabe? Coloque. Mas essa beleza da arrumação é a nossa postura. Não precisamos de nada disso. Se não tiver mesa, se não tiver toalha, se não tiver água, se não tiver nada, a gente pode fazer o culto, deve fazer o culto. Então, não é isso que importa. Mas durante essa preparação, inicia-se com uma prece. Sempre, né? Sempre. O primeiro ato de todos nós deve ser o de iniciar-se com uma prece. Não é assim que está no Evangelho? É o primeiro ato, todos os dias, ao retomar, é uma prece. Então, também essa atividade no Evangelho no Lar. Uma prece inicial, né? E eu gosto de dizer, a prece precisa ser entendida por todos que estão ali. Então, se eu tenho criança, tenho adolescentes, né? Vou usar uma linguagem que seja clara para todos eles, uma prece. Logo depois da prece, a gente faz uma leitura, né? Ela recomenda aqui a leitura doutrinária, depois o comentário sobre a leitura, pode vir essas obras, como eu citei, Jesus no Lar, né? Tem várias obras, Emmanuel tem várias obras que comentam o próprio Evangelho, né? Que é a coleção Fonte Viva, são obras excelentes para a gente ler no Evangelho no Lar. Comentários, é muito importante os comentários, né? É muito importante abrir esse espaço para os comentários. E perguntar mesmo, né? O que você entendeu? Trazer para a aplicabilidade do momento. Ok. Essa lição hoje, como que ela se sustenta? Que orientação ela traz no meu dia a dia? Sempre, sempre, a gente vai ver a correlação com o que a gente está passando naquele momento. Sempre, sempre, sempre. E aí, sim, né, tem um momento de vibração. Eu gosto, sim, e sempre usei muito, muito da música. Ela me socorria muito com os meus meninos aqui. E até a mim mesmo, porque muitas das vezes eu estava numa luta interna, tão estranha no culto no lar. Ah, sim, a gente sabe o que é, né? A gente, vigilante, às vezes, vai para aquele momento tumultuada internamente, né? A multidão interna em nós, às vezes, está
lutando para a gente não ir para esse momento do Evangelho no Lar. E aí, a música antes também, nossa, ela ajudava muito. A gente cantava com as crianças, canta música. A música, às vezes, ela era esse elo, quando eu via uma tensão, porque não pense vocês que não vai ter uma tensão, às vezes, ali, quando se reúne, né, a família. E aí a música. Então, veio aqui, eu não falei da música, mas a música, a prece, a leitura, o comentário, as vibrações, né? Esse momento importante para vibrar, vibrar pelos nossos familiares, pelo nosso bairro, pelo nosso país, pela fraternidade que a gente frequenta, por alguém que nos pediu durante a semana um socorro. Logo após esses comentários, antes da prece final, a gente tem esse momento de vibrações, que é tão importante, e irradiar essa luz, né, a todos os outros. E a prece final. Gente, é isso, né? De forma bem singela, é se colocar nessa postura. Alguém quer fazer alguma pergunta, um comentário? Deixa eu ver se eu falei de tudo. E aí ela traz, eu acho importante a gente falar sobre alguns cuidados aqui, né? O culto do Evangelho no Lar, né? Ela até fala sobre a palavra culto do Evangelho no Lar. Ela sugere não dizer culto para não ficar parecendo que tem ali, né, um ritual. Mas aquilo que eu falei, né? Tudo é a nossa postura. Não tem ritual. Essas práticas, essas boas práticas, né? Vamos dizer assim, esse passo a passo, sabe aquela receitinha? Qual a receitinha do culto no lar? Isso tudo tem que fazer sentido ao seu coração. São boas práticas, é um caminho validado, né? Mas o que faz sentido para você? É muito importante isso. Porque não tem ritos, não tem dogma, não tem que ser assim, assado. Né? É uma prática, é um roteiro salutar. Música, pode ser uma musiquinha ambiente, ou você pode cantar a prece, a leitura, pode ser ler uma obra doutrinária e uma obra subsidiária. Né? O que é a obra doutrinária? São os livros, né, codificados por Allan Kardec, Evangelho no Lar. Depois você pode ler uma obra, né, complementar, por exemplo, como essa Jesus no Lar, como as obras do Emmanuel. Faz um comentário sobre isso, que é muito rico esse momento do comentário, as vibrações e a prece final. E aí, não é momento para trazer assuntos, né, que você queria falar com o marido, né, com a esposa, com os filhos. Não é o culto não é um momento para você, de repente, dar umas afinetadas, por mais que às vezes a gente fica tentado, viu, gente? Vou falar. Então, hora que a gente fala assim, nossa, isso aqui, ó, não é o momento para isso. Esse é o momento da gente estar recebendo, né, os amigos espirituais, e cada um está recebendo exatamente o que precisa do recurso. Então, não precisa da gente usar, aproveitar que saiu essa orientação aqui, né, e vou falar. Não é hora para isso. Isso vem num outro momento, né, a educação, a conversa, vem num outro momento. E isso é tão interessante porque uma vez saiu uma indicação de um livro para o meu filho e eu estava com a intenção de ler no culto. Eu falei assim, gente, ele não vai ler? Ele não vai ler. Então, eu vou trazer o livro para o culto. E depois veio muito forte a intuição, não faça isso. E aí eu falei, olha... E aí eu fiquei, né? Por que não fazer isso? Porque na minha intenção, lembra de Maria falando, ó, a gente sempre tem uma intenção, gente, boa, né? No nosso espaço, a intenção é boa. Maria achou que Jesus estaria muito bem orientado com os doutores da lei. Ele falou, que é isso, eu já estou com meu pai, vou escolher a melhor escola. E aí eu falei, nossa, não vou fazer isso não. Porque o momento do evangelho no lar, eu preciso que seja internalizado em mim e nos meus. Como esse momento que eu não estou sendo ali julgado, criticado, avaliado. Pelo contrário, eu estou sendo acolhido, amado, amada, respeitada por quem eu sou, do jeito que eu sou.
Então, vamos abrir, vamos seguir a sequência normal. Se eu pego a leitura que tinha que ser para um participante, por exemplo, olha o foco que eu estou dando equivocadamente, né? Olha o que eu posso gerar, né? Então, graças a Deus eu tive essa lucidez, né? Eu senti ali, a intenção era melhor, mas eu não ia ter um bom fruto. O Evangelho no Lar era um momento aconchegante. É para que cada um se sinta amado, respeitado. Sim, os frutos do Evangelho no Lar são aqueles que Jesus disse para Simão: vai elevar o diálogo, vai elevar a vibração, vai harmonizar o ambiente, vai fazer uma limpeza, né, da psicosfera do nosso lar. Nós vamos sim sair melhores. Então, não é um momento para a gente, né, trazer ali equivocadamente, né, uma educação, lavar, né, lavar a roupa suja. Tem que ser um momento onde eu... Ai, que coisa mais gostosa quando você conversa com alguém e você sabe assim, essa pessoa não está me julgando, não está me avaliando, ela está só me acolhendo. Não é bom? É isso que tem que ser o momento do Evangelho no Lar. Então, quem, né, vamos pegar essa palavra, o dirigente do Evangelho no Lar, que normalmente somos nós ali, né, a mãe, o pai, alguém que está convidando, tem que ter esse olhar, né? Mas isso não é difícil, não, amores, porque nós somos muito bem orientados pelos nossos mentores. Quando a gente se propõe a fazer uma tarefa tão sublime quanto essa de instituir o Evangelho no Lar, a gente está muito bem acompanhado. Muito bem acompanhado. Às vezes a gente fala assim, nossa, já quero viver num mundo muito mais... Eu falo isso às vezes, não, já estou cansada, né? Quanto que eu... E aí eu falo, gente, eu perco a oportunidade de ir em uma oitava maior, como dizia Chico, sabe? Eu vou subir uma oitava maior. Sabe como que é assim? Deixa eu respirar aqui no ar mais leve dos espíritos superiores. A gente fica querendo, né? Às vezes a gente vai fazer, e eu faço isso, a gente vai longe, em imersões, né? Para estar em contato com a natureza, para estar em outros locais, em outros ambientes. E eu posso ter isso dentro do meu lar. Porque a gente vai... A companhia espiritual que está conosco nesse momento, ela eleva a nossa vibração. A gente respira em outros patamares, né? Essa é a importância do Evangelho no Lar, gente. Eu espero, assim, ter trazido um pouquinho, né, dessa consciência, dessa vontade. Vamos perguntar ali a Monique, você já está com vontade, Monique, de começar a fazer o culto do Evangelho no Lar? Já escolheu o dia e a hora, né, pela importância mesmo, né, dessa prática, que é tão simples, mas que não tem nada de simplória, né? E tem alguma dúvida, gente, sobre o Evangelho? Algum comentário? Para dizer assim, tem, Marilene? Quer falar alguma coisa? Alguma experiência? Não, tá tudo foi ótimo, tá muito bom. Ok, ninguém, gente? Ninguém quer participar? É muito Oi, Rosana. interessante. Bom dia. Bom Quando a dia. gente começa o culto no lar e os filhos, cada um vai para um lado. Aí, isso é experiência própria, tá? Uma beleza. Bota som alto. E aí você persevera, você continua, até que chega um momento que eles vêm para perto. Uhum. Aí diminui o som, fica perto da porta e vai chegar o momento deles também. Não é o nosso momento, né? E graças a Deus, a nossa experiência, a nossa força de vontade, porque tem que ter força de vontade também, e também não ficar brava, né? Porque é duro demais da conta. Até que eles, por si só, já vão seguindo, e graças a Deus, depois, quando se tornam adultos, acabam fazendo nos seus lares, e isso é uma bênção para a gente, que deu o exemplo, porque não adianta nada se nós não dermos o exemplo. Verdade. Então, é uma bênção. Muito obrigada. Eu que agradeço, exatamente.
E é importante. Como criança, né, Rosana, a gente ainda coloca ali, traz um livro, o que me ajudou muito, né? Porque a Terezinha até fala sobre a questão da criança aqui, a gente não querer... eu achei interessante isso, fiquei até refletindo. Vou trazer. Que ela fala assim, que não é para levar crianças menores, a não ser que já tenham condições de, né, de participar. E cada caso é um caso, a gente precisa ter um entendimento, o porquê disso. Porque às vezes a gente chama uma criança, né? Aquilo que eu falei, a gente não obriga, é um convite. Mas a criança, ela, né, até determinada idade, é a gente que conduz mesmo. E isso que é esperar da criança uma postura que não é dela. Qual que é o natural de uma criança, né? Aquela espontaneidade que eu estava conversando com a Marilene no início, né, da criança. Então, ela não vai acompanhar como nós vamos acompanhar. Então, se eu tenho crianças no Evangelho do lar, eu preciso naturalizar em mim e entender. A primeira leitura, então, é dedicada a elas. Olha, eu preciso, logo após ali a prece, trazer um conteúdo do Evangelho, e a gente tem muitos livros, né, que nos auxiliam sobre isso. Tem um da Meimei que é maravilhoso, que chama Pai Nosso, que são histórias baseadas, né, na oração do Pai Nosso, belíssimas. Então, a primeira parte, quando você tem criança, é para criança. Curta, rápida, porque, né, e a geração de hoje, que tudo é muito rápido, imagina, a criança ela não prende atenção durante muito tempo. E aí, uma forma de deixá-los ali próximo de nós, para que depois viesse essa parte, né, com os adultos, eu peguei um caderno de desenho, né, porque minha filha gostava muito de desenhar, e falei, olha, se você sentir vontade de representar alguma coisa, e aí o meu filho não gostava muito, aí eu falei, você fica à vontade, participa, tá? Mas aí depois ele também começou a querer produzir, escrever. E aí, durante um tempo, ela tinha, né, aquele caderno, que era o caderno dela do Evangelho lá, que era para ela ficar desenhando depois. Aí, de vez em quando, eu falei assim, quero comer biscoito. Pode comer biscoito, entendeu? Então, a gente precisa entender o seguinte, se a criança está num ambiente onde está fazendo o Evangelho do lar, você deixa ela ser criança. Né? Já ouviu, conversamos sobre isso, vai fazer seu desenho, quer trazer um brinquedo, quer comer, né? Mas não impeça, se ela está num ambiente ali, dela participar. Conduz a parte dela. O que às vezes acontece, e eu entendo a orientação aqui, é que a gente quer que a criança esteja ali e quer que ela tenha uma postura de adulto, não vai funcionar. Aí o culto no lar, que era aquele momento gostoso, a gente vai querer educar, né, Rosana? Aí vem os adolescentes, que aí é uma outra fase interessante também. Os aborrecentes, né? Florescentes, como diz Joana, são os nossos florescentes. Que aí é aquela fase mesmo, né, de questionar tudo mesmo. E às vezes eles vão afrontar, né, que é nos questionar, justamente, tá aqui no Evangelho falando isso bonito, né, minha mãe tá falando tão bonito, né, mas na hora que briga comigo, entendeu? É natural, eles vão estar nesse conflito, e às vezes não vão verbalizar, mas vão estar irradiando isso. E você está recebendo, porque pensa uma coisa, o pensamento, né, está acontecendo. A nossa vibração é a primeira linguagem. A voz, ela é a expressão do que eu estou pensando, sentindo, da minha vibração. Mas a vibração já chegou. Muito antes de eu falar com vocês aqui, a minha vibração já chegou no campo de cada um. Né? E cada um recebe de uma forma, e está tudo bem. Então, a gente está ali, o adolescente está bem questionando a gente está recebendo aqui. É com pouco, é isso que a Rosana falou. É uma autoeducação, para a gente não levantar e falar, menino, você me respeita. Mas até isso faz parte, né, desse momento do Evangelho. Porque a gente não aprendeu e não sabe que antes de ser nossos filhos, são filhos de Deus. Eles estão conosco por empréstimo, misericórdia e uma oportunidade dada por Deus. Então, até nesse momento, Rosana, a gente está se aperfeiçoando, né? De entender e falar assim, porque vai vir outros desafios à frente, né? Quando eles escolherem um caminho que talvez eu não queria que fosse aquele caminho. Né? Queria que estudasse, não quer estudar, queria que fizesse a profissão que não quer.
Até esse momento nos preparam para que os nossos familiares, porque a gente precisa respeitar que aquele é um espírito, independente de mim. Ele é filho de Deus. O que vai ficar de verdade e fica é a semente, Rosana. Talvez lá com 40 anos, quando a vida, né, ele já passou por várias experiências, é que ele vai lembrar da sementinha do Evangelho. André Luiz, como que ele sai do umbral? Vocês lembram disso no livro Nosso Lar? Como que ele lembra? Ótimo. Como que ele é socorrido, hein? Não porque ele não estava ali, claro, ele estava o tempo todo, a mãezinha dele o tempo todo, ele era visitado o tempo todo. Quando ele entra em prece, mas como que foi essa prece? Vocês vão lembrar lá. E quem não lembrar ou não leu, lê lá no Evangelho lá. Depois de 7 ou 8 anos, eu sempre esqueço quantos anos no umbral ali, cansado de sofrer, muito inteligente, aquele espírito já sabia que ele não fazia parte dos humanos, que ele continuava, ele só não sabia como, né, mas ele sabia que ele continuava, já cansado ali, com fome, com sede, cansado de sofrer, tal, ele fala assim, ele lembra, ele não sabia rezar, ele era ateu, né? Aí ele lembra que pequenininho, a mãe dele fazia prece com ele. E aí, quando ele lembra disso, estou toda arrepiada, ele abre condição para o socorro, que teve sempre ali. Olha a importância de qualquer ato nosso. Né? Essa é a importância do Evangelho. Mais uma da importância, né, do Evangelho no Lar. E aí, quando veio a pandemia, né, eu vou falar rapidinho para a gente não passar o tempo aqui. E a gente naquela dificuldade, né, vai para o virtual, como que vai fazer, grava vídeo para evangelização, os expositores também, foi um sufoco, mas tudo é aprendizado, né? E aí eu falei muito, falei, olha, gente, não vamos ficar buscando perfeição, ninguém sabe mexer, a gente não sabia mexer com essa tecnologia e tal, porque, na verdade, sabe o que vai ficar registrado em nosso perispírito, nas nossas memórias perispirituais? O nosso esforço. É o esforço que nós tivemos de manter os evangelizadores, né? Vou falar no conteúdo que eu estava vivendo naquela época, de manter os evangelizadores, de tentar levar a tarefa, porque assim, o socorro espiritual estava acontecendo para todo mundo. O nosso esforço de manter a tarefa ficaria registrada como exemplo. Não é nem tanto o recurso que eu estava usando. Se deu certo, se não deu, se ficou bonito, se não ficou, se deu para editar. Não é isso que é o importante, era o nosso esforço. Isso fica registrado. E vocês vão ver, quando a gente pega um adulto e pede para ele falar da vida, dos pais, alguma coisa, quais são as memórias que eles trazem? É assim, nossa, essa comida tinha o gosto da minha mãe. Esse cheiro me lembra minha avó. Essa palavra me lembra meu pai. São memórias afetivas que a gente lembra. Eu lembro do meu pai sair cedinho e chegar à noite. Você está entendendo? Que é o esforço que fica registrado. Por isso que Jesus disse para a mãezinha dele, Maria, nossa mãe Maria, eu escolherei a melhor escola. Pediu o pai trabalho e continuou dentro do lar. Porque ele falou, Deus espera de nós a exemplificação através do nosso esforço. Então, eu não sou perfeita mesmo, por mais que eu fale para crianças, eu fale para evangelizadores, eu falo para pais, eu, como mãe, tenho os meus efeitos, eu grito com meus filhos, sim, entendeu? Eu estou no processo. Mas o que vai ficar registrado para o meu filho a minha mãe, às vezes, ela dava lá vai ficar registrado o meu esforço, entende? O meu esforço, né, Rosana? E na hora do aperto, eles vão lembrar disso. Na hora que eles precisarem, como André Luiz, eles vão lembrar
né, desses momentos de ver a mãe, de ver o pai, de ver alguém que é referência, né? E vão falar vão lembrar. Então, assim, é lembrar que os nossos filhos, os nossos familiares, eles estão nos melhores lares. Né? Não sei nem por que eu estou falando isso, deve servir para alguém. Os meus filhos têm os melhores pais, assim como eu tive os melhores pais. Para mim, nesse meu estado. Então, para além de tudo que eu ainda preciso melhorar, como diz Paulo, né? O amor que eu quero, eu ainda não faço, né? Até fugiu a fala dele aqui agora, né? Então, assim, mas o que fica para os nossos filhos é o exemplo. É o exemplo. Então, se eu não estou fazendo evangelho lá, o convite é para que você faça. Se você parou, não tem julgamento, recomece. Se você estava fazendo assim, mais ou menos como um automático, é normal. Só traga essa beleza para esse momento. Nunca há, não houve e não haverá no evangelho culpabilidade, imposição, retaliação. Há convite, né? A assumirmos a nossa responsabilidade com amorosidade, com leveza, com alegria. A gente nunca está sozinho. Nunca, nunca, nunca. Tá bom? Obrigada, gente, por esse primeiro momento, né? Que tem mais, né? Eu empolgo conversar aqui. Rosana, você quer falar mais alguma coisa, amor? Não, foi perfeito. Que como bom. sempre. Oh, gente, Deus te abençoa. Também. Aí, o tema, eu falei, gente, bora lá, né? É 2 temas em um, né? Essa semana que eu tive essa clareza. A gente pega os convites, sabe, Rosana? Assim meio. Pois eu convido a gente aceita assim. E eu acho, mas eu achei interessante. É convocada, não é mais convite. Eu falei, ai, gente, tem 2 temas, então bora lá, né? A gente não tá sozinho. E aí, o capítulo 10 do livro, né, Espiritismo, né? Milagre ou fenômeno? É muito interessante, né? Porque o que é milagre, né? A gente usa muito essa palavra, né? Milagre. Espera de um milagre, né? Tem livros, tem. E a gente pede mesmo, mas milagre. Vou trazer o que está escrito aqui, né? A palavra milagre significa coisa admirável, extraordinária, surpreendente. Popularmente, porém, por milagre entendemos o quê? Um fato sobrenatural, ou seja, que está além, fora da natureza. Algo inusitado e inexplicável. Mas isso é uma derrogação das leis da natureza, pela qual Deus daria mostra de seu poder. Tá, aí eu fiquei pensando. A gente gosta de um milagre. A gente gosta de um milagre. Mas vamos entender agora, né, nesse contexto, dentro do Espiritismo, não existe milagres. Né? Não existe milagres. Por isso que pergunta, milagre ou fenômeno? Porque o milagre seria isso, algo que fere, que está além das leis naturais, algo extra, né? Algo maravilhoso, surpreendente, sobrenatural, além das leis naturais. Isso é uma derrogação das leis divinas, não é? Derrogação é anular, alterar, né? É uma derrogação das leis. Então, aí a gente volta lá no contexto, Deus, né? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Né? Inteligência suprema, né? Que criou todas as coisas. Como que ele rege tudo isso? Através das suas leis. Que são leis o quê? Imutáveis. Então, dentro desse contexto, as leis divinas, né, ou leis naturais, rege tudo que está acontecendo. Então, se eu aceito o milagre como algo, eu estou derrogando
essa lei, porque teria assim, Deus vai abrir um precedente ali para que haja um milagre. Ele pode fazer? Pode. Mas para que ele vai derrogar, vai modificar uma lei que já é perfeita? Porque Deus não é perfeito? Não é a perfeição? Para quê? Né? Então, assim, já começa a questionar isso, né? Então, milagre é a forma, né? E Jesus usou essa palavra, né? E a gente tem né, os milagres de Jesus, porque você pode pensar, mas e os milagres de Jesus, né? É a palavra que tinha na época. Tem coisas que não, né, não dava para a gente conceituar, mas hoje, a ciência vem, né, explicando tudo isso. Então, a explicação espírita dos milagres. Antigamente, havia coisas consideradas como maravilhoso ou sobrenatural. Algumas nem eram fatos reais, mas apenas crendices ou superstições sem fundamento. Outras eram fenômenos verdadeiros, fatos naturais. Aí, ó, o que eu quero chegar? Então, o que é um fenômeno? Fatos naturais. E tem uma explicação. Vocês já estudaram sobre o perispírito, sobre os fluidos, né? Então, não se fala em milagre no espiritismo. São fenômenos, porque todos são explicados, todos têm uma explicação para isso. Né? E foram considerados milagres, ou seja, algo que eu não consigo explicar, algo que não tem uma explicação, algo sobrenatural, porque a gente desconhece as causas. Então, até quando hoje, a gente não conhecer a causa de algo, então, eu não posso falar que é um milagre. Eu só desconheço como isso está acontecendo. Mas essa questão mesmo, né? E é interessante porque as religiões usaram muito dos milagres, mas ao mesmo tempo, o próprio uso do milagre, né, de ser algo selecionado, alguém especial, fez com que derrogasse essa ideia. Porque também, né, na religião, não poderia, né, o espírito que a gente denominou ali como demônio, também usar dessas mesmas ações. Então, e isso, essa causa, né, de querer colocar isso como algo inexplicável, sobrenatural, não favoreceu, porque daí nasce, né, a incredulidade. O poder de Jesus, vamos dizer assim, né? Qual o poder de Jesus? A soberania de Jesus não está nos milagres. Não está nos milagres. Tudo que Jesus fez, né? Curou a mulher hemorroíça, né? O paralítico. Vou dar a biografia para a gente aprofundar depois na Gênese. Tem lá, né? As características dos fenômenos, né? Dos ditos milagres de Jesus. Então, todos têm ali uma explicação. Né? E hoje, com a ciência e com o espiritismo, essa ideia de milagre, ela vai perdendo a força. A ciência revela as leis que regem os fenômenos do campo material. Então, a gente já tem a ciência avançando. Vocês viram sobre tem estudos sobre o passe, né? Já tem estudos dentro da própria USP, estudando sobre os efeitos do passe, né? O chamado ponto de Deus, quanto a oração favorece o nosso lobo frontal, e isso impacta na regeneração das nossas células. Então, a ciência, ela está avançando, né? Trazendo aí, mas ela foca nos fenômenos do campo material. E para a ciência, algo precisa se repetir, né? Aquele padrão precisa se repetir, então ela vai estudando ali. E o espiritismo vem revelar, né, a existência dos espíritos. Aí Kardec vai modificar, né, essa comunicação,
Então, tudo que era dito como fenômeno, né, como milagre, desculpa, extraordinário, o Espiritismo vem trazendo a clareza sobre isso. Então, nós falamos sobre fenômenos, porque nada fere a lei de Deus, que já é perfeita, que é imutável. Então, não cabe a gente, né, o curso é Iniciação ao Espiritismo, né? Aí vão trazendo aqui as perguntas, as contribuições, né? A gente precisa começar a entender isso. Talvez eu não entenda hoje como funciona, mas eu sei que há ali uma explicação dentro das leis naturais para que aquilo aconteça. Por isso é importante, né? Por isso o conhecimento do perispírito, dos fluidos. Então, as curas realizadas por Jesus, né, que eram tidos como prodígios, né, e aí a gente tem também, né, exemplos aqui, né, no Brasil, né, pessoas que fazem aí as curas espirituais, né, tudo tem uma explicação dentro do espiritismo. Né, é o magnetismo, né, é a transmissão de energia, é a manipulação dos fluidos, né, que vocês estudaram. Então, em conclusão, né, os fatos tidos como milagres não são mais do que fenômenos. Então, espiritismo, milagres ou fenômenos, fenômenos, ok? Fenômenos que estão dentro das leis naturais. E a ciência está se aproximando, né, provando isso, né, cada vez mais. São efeitos cuja causa escapa à razão do homem comum, sim, sim, com certeza. Podem ocorrer sempre que conjugam, né, os fatores necessários para isso. E é interessante porque eu busco, claro, a gente vê aí as casas quando tem atendimento espiritual, né, lotadas, as pessoas vêm de longe, as pessoas vão em busca, né, fazem esse movimento de ir em busca das curas, dos males físicos, espirituais, materiais. E é importante esse movimento, né? Fazendo só um paralelo com o que a gente acabou de trazer, buscando o quê? Milagres. A gente busca, né, milagres às vezes. E aí é interessante porque se a gente vem para o Espiritismo com essa ideia, a gente pode se decepcionar. Como, Zô? Porque qual que é a finalidade do Espiritismo? Né? Esclarecer as coisas, né? Trazer, né, rasgar o véu, clarear, né? E é de dentro para fora, não é de fora para dentro, né? Então, quando a gente chega no Espiritismo, a gente, às vezes as pessoas, tem muito estudo, tem muita mudança, por quê? Porque tudo isso é material para mudar internamente. Toda cura, antes ela é uma autocura. Então, se eu venho para o Espiritismo, claro, nós buscamos, né? Qualquer templo religioso, contato com a natureza, a gente busca, sim, uma melhora. Mas se eu venho buscando esse milagre, tipo assim, igual uma colega falou assim, é igual tirar com a mão. Eu fiquei achando interessante essa palavra, tirar com a mão, né? Porque, assim, às vezes a gente passa por um passe na casa espírita, né? A gente passa por uma reunião, a gente entra, ou a gente faz um evangelho no lar, e a gente renova ali, a gente não entende muito bem o que aconteceu, mas a gente sente esse bem-estar. Isso vai acontecer sempre. E muitas das vezes a gente busca, procura esses momentos de dor mesmo, momentos de dor, né? A gente perguntasse aqui, quantos buscou? Quem te levou à casa espírita, né? Qual momento você estava vivendo? A maioria vai ser por um momento ainda de dor. Né? Quando os aguilhões ali chegam, né? Tem gente aqui, quer falar. Nos tocam. A gente busca nesse momento. Mas se eu fico presa só a isso, e não vejo o resultado disso na minha vida imediato, eu posso me decepcionar. Porque o fim do Espiritismo não é mais reproduzir, né, os prodígios.
é nos trazer a clareza de que nós somos filhos de Deus. E podemos fazer tudo, né? O próprio Jesus disse, que eu fizer. Mas para isso eu preciso me elevar. Pode falar, Marilene. Muitos de nós ainda precisamos, né, compreender, no que tange a cura no Espiritismo, porque nós esquecemos que o Espiritismo não veio curar a matéria, ele veio curar a alma para que a matéria seja curada. E enquanto nós não encontrarmos dentro das próprias casas espíritas essa clareza para o entendimento das pessoas que buscam a cura, que a autocura é justamente esse entendimento do que é o Espiritismo para a alma, para que a matéria seja curada, né? Perfeito. Então, isso é muito importante a gente procurar compreender e passar essa compreensão para aqueles que buscam a casa espírita, porque às vezes eles buscam esse milagre e quando eles não encontram esse milagre, eles saem difamando a casa espírita. Verdade. Né? Mas é isso. Nossa, perfeita essa colocação, exatamente. Se formos olhar assim, o que realmente... Então, quais os milagres, né, que o Espiritismo faz? Exatamente esse, né? A consciência, né? De que não vim para curar a matéria. Para isso já tem aí, né? Os médicos, a ciência está avançada, os psicólogos, já estão todo mundo trabalhando aí. O que o Espiritismo veio, né? Ou seja, quais são os verdadeiros milagres, vamos falar assim, né? Que o Espiritismo faz? É obter isso, esse entendimento, né? De que eu estou burilando para além da matéria. Essa consciência, o que é essa enfermidade, o que é essa dificuldade, o que esse, né, esse parente difícil, a vicissitude que eu estou vivendo hoje, o que ela quer me ensinar? Porque a partir do momento que eu começo, e aí a doutrina espírita, ela é, né, belíssima, é um instrumento para isso, para começar a entender a minha responsabilidade dentro disso, o que isso vai me burilando ali, eu estou fazendo essa cura. Porque vai chegar um momento, talvez não nessa encarnação, mas talvez sim, mas vai chegar um momento que eu não vou precisar mais disso. A ciência avança, né? À medida que a gente já tem também a moralidade para entender. Vai chegar um momento que a gente não vai precisar, né, de tantas doenças no corpo físico como a gente tem hoje. Elas serão tratadas de forma mais rápida, serão, né, vicissitudes ali. Por quê? Porque o objetivo é a cura do espírito. A alma, que é o espírito encarnado, né, como Kardec diz, ele vem passar por experiências, mas a gente tem para onde retornar. Então, é importante isso. Você vai receber acolhimento, você vai passar com melhor qualidade, você vai ter entendimento, clareza. Talvez isso para você signifique cura, talvez para o outro ele queria curas imediatas, né? Igual a minha colega disse, tira com a mão. Né? Igual eu com mãe. A mãe, às vezes, a gente queria tirar do filho determinada experiência. É possível? Não. Porque ele precisa daquela experiência. Mas a gente queria, como mãe, não queria. Às vezes a gente queria que os nossos filhos não passassem determinadas coisas. Tira dele e põe em mim. Gente, é possível fazer isso? Porque não, a experiência é de cada um. Então, o espiritismo, ele não tem por finalidade a realização de fenômenos, né? Aí vamos trazer agora o termo que a gente elucidou, né? A gente não fala em milagres, milagres é o nome geral. Não tem por realização, né? A finalidade dele não é realizar fenômenos, mas a moralização do indivíduo. E essa moralização não é essa moral que a gente ainda às vezes vê, né? A moralização, como bem disse a Marilene, né? O que me cabe aqui? O que me cabe fazer? O que isso aqui está me ensinando? Por que eu estou passando por isso de novo? Porque sem esse raciocinar, gente, vamos trazer para o cotidiano aqui, da nossa vida. Se eu não entendo isso, eu estou passando uma dificuldade no emprego atual. E aí eu me sinto vítima,
E aí, às vezes, a pessoa fala assim, Zu, mas eu passo cada situação, eu sei que é verdade, né? Mas a gente não pode ficar nesse estado, eu preciso entender o porquê que eu estou aqui. Por que que eu tô... O que que aconteceu? Se eu não começo a fazer essas perguntas, nem que eu não tenha resposta primeiro, mas eu preciso começar a perguntar. Preciso sair desse espaço, né, infantil, né, e para entender. Porque senão o que acontece? Aí eu estou pedindo apoio, começo a procurar outra coisa. Sim, a espiritualidade nos ajuda, te tira desse ambiente. Mas sem esse entendimento, esse autoburilamento, de buscar o que está acontecendo, por que eu ainda estou buscando essas experiências, o que em mim ainda ressoa, sabe? Ó, sempre eu, tá vendo? Eu não julgando, não criticando, mas é uma autoanálise. É um olhar, eu gosto de falar assim, é um olhar firme, porém amoroso. Porque também ficar assim, chicoteando sem... já passamos dessa época. Né? É um olhar firme, mas amoroso. O que acontece? Eu vou para um outro ambiente profissional, e começa a vivenciar as mesmas experiências de uma outra forma. Aí passa um tempo, eu começo a reclamar das mesmas coisas. E se eu não olhar para mim, por que eu estou atraindo essas relações profissionais? Por que eu caio? Ou então é assim, eu vivo um trabalho, determinada situação, no grupo espírita outro, tá? A gente é assim mesmo. Nas amizades, ué, peraí, tá repetindo um padrão aqui, ué. Não, tem alguma coisa. Se eu não começo a fazer esse pensamento de que, peraí, tudo parte de mim, de forma firme, mas amorosa, entende? Eu vou ficar trocando. E aí, se eu busco no espiritismo, e muitos chegam assim, né? E olha a nossa responsabilidade. Muitos chegam aqui, já passaram em outros locais. Quando a dor é muito, né? Já foram em outras religiões, já buscaram outras filosofias, já buscou a medicina, chegam procurando a casa espírita em muitas dores. Quando não é no bolso, é na alma, né? Na mente. E aí cabe a gente esse acolhimento, porque chegamos destroçados, gente. A gente chega. Eu até hoje chego, tem dia destroçado. A gente chega, então a gente quer acolhimento. Então a gente precisa ter esse acolhimento, né? Mas a gente precisa ir aos poucos dando o entendimento. Porque senão acolhe, suaviza, mas, né? E assim, é como a terapia também. As pessoas às vezes buscam um terapeuta para aliviar as dores. Mas quando começa a mexer na ferida para resolver, vamos buscar a causa raiz? Não quer, não. Sai falando do terapeuta também, do psicólogo, entendeu? Tudo bem, cada um também tem o seu momento, tá tudo certo. Mas assim, é porque ir na causa raiz requer esforço, requer fé, requer o entendimento que o Espiritismo acalma o nosso coração de que a vida é muito maior do que isso. Existe a vida futura. Isso me dá base, não para desleixar, mas para eu entender que tem algo maior. Então, estou trazendo um exemplo prático para a gente voltar aqui para o tema, porque enquanto eu buscar soluções milagrosas, que são os milagres, eu estou atenuando. E tudo bem. Tem momento que a gente precisa dessa suavidade, mas a gente precisa depois aprofundar. Por que eu ainda estou criando tantas situações difíceis na minha vida? Aí o Espiritismo, nossa, ele te abraça. Ele vai te dar cabedal. Não vou falar que vai ser fácil, porque ele vai te fazer um convite diário de olhar para si. Mas é só quando eu olho para mim, para as minhas mazelas, acolho a minha sombra e com apoio resolvo caminhar, e aí vai acontecer a verdadeira cura. E ela não é da matéria. Ela até pode refletir, né, Marília, na matéria, mas ela vem como ressonância da minha cura interior. Então, os verdadeiros milagres do Espiritismo, né, eu gostei dessa frase que tu colocou, são fenômenos. Então, sim, temos que buscar quando a gente estiver mal mesmo, é lá mesmo que a gente tem que buscar.
É no grupo que a gente participa, que a gente tem que colocar hoje, não amanheci bem. A gente tem que parar com isso também, né? Aí não posso, né? Colocar lá, pedir socorro aos amigos. Porque a gente cai também em umas coisas interessantes ser avaliadas, né? Porque às vezes eu participo de um grupo, mas acabo buscando ajuda em outro. Né? Então, por que disso? A gente precisa começar a olhar, não, é naquele grupo ali que Deus me plantou, é nesse grupo aqui mesmo, todo mundo está na mesma jornada. Tem uma frase que essa semana tem me acompanhado muito, e vou dizer a vocês: confia no processo. Confia no processo. E aí a gente precisa internalizar isso em nós, para quando chegar alguém procurando as curas imediatas, e está tudo bem, muitos vão chegar a si mesmo, a gente acolher, suavizar, mas direcionar o pensamento. Essa é a verdadeira cura, o verdadeiro auxílio. Né? Porque é bem isso, né? Para mim, falar do evangelho também, né? As pessoas, né? Os nossos assistidos. Primeiro a gente dá o pão material, alimenta aquela fome ali, porque também não adianta eu falar de coisas mais profundas da alma sem dar a nutrição necessária imediata ali, o socorro imediato, né? Daí o socorro imediato e apresente o espiritismo na sua beleza, que é a educação da alma, né? A finalidade do espiritismo é obra de educação. E educação da alma, né? E aí, aí de repente, aí depois ela vai decorrer, né? As obras que nós podemos fazer, já comecei a falar delas, né? Então tá. Os milagres, os ditos milagres de Jesus, que são fenômenos, vocês vão aprofundar, anotei aqui para falar com vocês. A gente estuda cada um, Kardec traz alguns lá e vai explicando os fenômenos, que no livro A Gênese, no capítulo 13 e 15, né? Então, sim, eu quero aprofundar, quero entender um pouco mais. Quando a mulher hemorroísta, vou trazer esse exemplo aqui, né? A mulher hemorroísta, 12 anos, sofrendo com fluxo constante de sangue, já tinha dilapidado todos os seus recursos buscando a sua cura, ouvindo falar da magnitude do mestre. Eu amo essa passagem, né? Ela fala assim, nossa, e aí Jesus já estava naquela época que onde ele passava era uma multidão atrás dele, né? Como hoje, né? A gente... E eu estou falando isso e me incluo, gente. A gente busca, sim, as curas físicas, as curas do Miles, e está tudo bem, se existe ainda. Né? Não é uma multidão, às vezes, a gente convida para um estudo, não vem muita gente. Fala assim, curas espirituais, vai todo mundo. Ok. Jesus também. Ele já estava ali naquela época que a multidão o acompanhava. Então ela pensou, eu não vou chegar perto dele. Os apóstolos já faziam, né? Porque tinha que ter, né? Aquela meia proteção ali. Ela fala, se eu tocar nas vestes dele, olha a fé dela. Se eu tocar, eu sei que serei curada. E ela toca. E aí Jesus fala, quem me tocou? Tem até uma música muito bonita, né, do Tim Vanessa. E os apóstolos falam, como assim, Jesus? Quem te tocou, né? Aí ele fala, não, porque de mim saiu virtude. E a mulher também curou, né? Ele sentiu e ela curou. Os dois sentiram. Jesus não pôs, né? Ele nem usou, como nas outras curas, né? Do cego, do paralítico. Olha a fé que a gente precisa desenvolver. Né? Olha a fé. O pensamento dela gerou uma ação e já estava curando. Né? Porque o nosso pensamento, ele interfere em todas as nossas células, moléculas e partículas, né? Do nosso corpo. Daí o passe. Daí sendo estudado e vendo os efeitos em uns, outros não tanto. A gente, né? Daí cientistas falarem do ponto de Deus, que fala que quando você se coloca numa posição de oração, como o lobo frontal aqui, ele fica, né?
corre mais sangue, e como isso faz um efeito benéfico nas pessoas, sabe? A ciência está chegando perto. Ele sentiu dele saindo. E não foi nem ele que fez. E aí ele fala, a tua fé te curou. Fenômeno. Está lá explicado na Gênesis. Mas eu quis trazer isso para quê? Porque qual é a nossa postura? É essa dessa mulher. Então eu posso sim pedir a cura dos meus males. Posso pedir todos os dias. Pedis e obtereis. Mas eu preciso, junto a esse pedido, ter ações como essa mulher. Ações. Eu preciso ter um pensamento mais reto. Eu preciso confiar. Eu preciso acreditar. Eu preciso entender quem em mim ainda ressoa com isso. Porque depois que você falar assim, você entendeu por que você está passando por isso? Não precisa mais passar. E tem enfermidades que o corpo físico é o último estágio. Você já está ali, ó, limpando nos outros corpos espirituais, né? E aí eu escolho ter uma vida boa, apesar de. E aí o Espiritismo, ele é o nosso companheiro fiel, porque ele é o Consolador prometido. Então, as obras que nós podemos fazer, Jesus realizava coisas extraordinárias, mas ele disse, vós sois deuses. Pode fazer o que eu faço e muito mais. Então, comece a fazer em você, né? Comece a fazer em você. Apesar dessa dificuldade, eu sei que sou amada, eu tenho... Quantos queriam estar reencarnados aqui hoje e não estão tendo essa oportunidade? A gente brinca, né? Nossa, vai ser louca pedir para reencarnar nessa época. É uma brincadeira, porque a alegria faz parte da vida, né? Mas a clareza é quão importante e oportuna é eu estar nesse momento reencarnada. Quais os fenômenos eu posso fazer em mim? Isso aí. E aí a doutrina espírita vai trazer belíssimos auxílios sobre isso. E talvez você vai ter que conviver com determinadas coisas, essa encarnação está toda. Olha o que é uma encarnação dentro da eternidade. Né? Agora, quem disse que a gente precisa passar lamuriando, sofrendo, chorando? Não, não. Colhemos hoje a nossa semeadura, mas eu posso escolher hoje viver bem. E cada ato, cada pensamento, cada atitude muda, sim, as minhas células e moléculas. Chico Xavier conversava com as suas células. A gente pode conversar com o nosso corpo. As células são organismos vivos. Mas isso tem que vir com outras ações, que é essa fé operosa da mulher. Lá o Evangelho fala, ela buscou todos os recursos. E movido da fé, buscou Jesus. Ou seja, eu preciso buscar todos os recursos, mas eu preciso ter essa clareza, que eu não sou esse corpo de carne. Que eu sou mais do que isso. Eu sou um espírito reencarnado, que tenho a benção desse templo, que tenho a benção desse momento, não estou gostando do que eu estou vendo, o que eu posso fazer para mudar? E aí o Espiritismo, nesse sentido, ele nos acompanha perfeitamente. Né? E aí entra a questão da fé, né? Que até a Terezinha fala no livro, sim, como é a sua fé? E aí eu vou fazer um paralelo com o Evangelho, porque hoje, pela manhã, eu estava revisando, o que eu vou trazer de ti? Né? Qual a minha parcela, qual a minha contribuição, qual a minha pincelada aqui? E eu, vou ver se eu tinha até anotado, mas está aqui. Chegou para mim muito forte no coração, aqui, na beiradinha do livrinho aqui, né? Ok. Eu vou buscar por fenômenos, sim. Eu vou longe.
né? Buscamos fervorosamente, às vezes no outro, na casa espírita, vamos em outros locais, e eu acho todo o movimento muito válido, não estou aqui julgando, não. Como a mulher, né? Ela buscou tudo e estava lá no meio da multidão, nós devemos buscar. Sim, fazer tudo o que você acha que tem que ser feito. Com certeza. Mas esse olhar, né, que a gente está trazendo aqui, para além das dores, das mazelas, dos problemas físicos, espirituais, materiais, né, sociais, todos eles, para além disso. Qual a consciência se requer aqui? Qual o aprendizado se requer aqui? Ok, estou olhando para isso. Mas vou buscar ajuda, porque eu quero uma vida melhor. É lícito. Ótimo. E aí a gente tem muitos locais para nos acolher. Mas, e se eu fizer esse mesmo movimento, essa mesma busca, com essa mesma fé, com esse mesmo entendimento, né? Com essa postura íntima, né? E aí eu sei que eu vou receber de acordo com os meus méritos, com as minhas conquistas, com as minhas escolhas de hoje. Mas se eu fizer esse mesmo movimento, olhando para o meu evangelho dentro do lar, eu continuo fazendo todo esse movimento externo importante, mas valorizando agora o movimento interno. Nós somos atendidos por esse Jesus que saiu virtude para a mulher morreíça, que curou o leproso, o cego de nascença, né? Dentro do nosso lar. Né? As ações cotidianas, as nossas ações diárias, né? O nosso momento aqui agora. Como Jesus falou, né? Se tivesses fé como um grão dessa mostarda. O que é esse grão de mostarda? A semente de mostarda que Jesus quer nos dizer é o gesto, a palavra, o pensamento. E eu não conheço recurso espiritual, temos o passe, temos a água frutificada, temos tudo isso, como evangelho no lar, para educar o nosso pensamento, o nosso sentimento, e isso refletir nas nossas ações, nos nossos gestos, e ressoar no nosso lar, no quem nos acompanha, e a gente começa a levar isso para o trabalho, e a gente começa a vibrar nessa sintonia com Cristo. Zu, agora sou eu que estou falando, eu garanto que a cura que você procura, ela começa a realizar. Porque você começa a pensar diferente, você começa a sentir diferente. Isso impacta nas suas ações. E isso não tem como não refletir nas suas células, nas suas moléculas, nas suas companhias. É da lei. O espírito tem soberania sobre o nosso cérebro. O cérebro, nosso sede do nosso pensamento ali, né? O pensamento, ele é soberano sobre o nosso corpo físico. Entende? Então, sim, eu posso, com conhecimento espírita, dessa forma lúcida, de que não é imediato, que é uma construção, por isso que eu falei, confia no processo, instituir o evangelho no lar. E ali mudando, paulatinamente, como um grãozinho de mostarda, o meu pensamento, o meu sentimento, as minhas ações. Isso vai reverberando nos que vivem comigo. E não tem como, é da lei, isso se reflete nas suas células, nas suas moléculas. Seu corpo fica mais saudável. Você começa a vibrar uma outra energia, o universo é movido por energia, você começa a atrair relações mais saudáveis, profissionais, de amizade, amorosas. E não é isso que a gente quer, gente. No final das contas, a gente não quer ser feliz. Né? Para que a gente faz tanto movimento no mundo? A gente quer ser feliz. E aí Jesus disse, eu vim para que tenha uma abundância, para que tenha vida e vida em abundância. E essa vida começa dentro do coração de cada um de nós. Por isso o evangelho, para mim, ele é de coração para coração. Porque só quando eu passo por uma experiência, eu consigo levar o outro junto comigo naquela experiência. Né? Sim, tem palavras bonitas, tem leituras bonitas, tem
Mas isso precisa fazer sentido. Se não fizer sentido em mim, não move aqui dentro, entende? Quando Jesus falou assim, saiu virtude de mim, é porque a mulher falou assim, se eu tocar nas vestes dele, olha só, ela decretou, se eu tocar, eu serei curada. Claro, tem o esforço, tem as conquistas, tem os méritos. Alguns recebem o mesmo recurso e não são curados. Mas por quê? Porque não era aquele processo ali, não era aquele momento ali. Então, quando a gente vem, num primeiro momento, né, para um curso como esse, é uma pincelada para abrir os olhos. Milagres, né? Todos nós gostamos de milagres, é gostoso falar, mas isso fica para a nossa conversa informal. Agora a gente está falando, vamos trazer aqui. São fenômenos, e todos eles são explicados pela ciência, e no que cabe ao campo do espiritismo, que é, né, o estudo dos espíritos, é o espiritismo. São explicados dentro do espiritismo. Sobre os milagres de Jesus, que são os, né, que alguns pensam até que são, assim, fantasiosos, todos são explicados ali na Gênesis, capítulo 13 e 15. Mas nesse momento que eu queria que você saísse com seu coração, né, e com o entendimento de que não há mudanças nas leis divinas. Deus é perfeito, portanto, as suas leis são perfeitas, são imutáveis, né? Não tem porquê Deus abrir um precedente e deixar que aconteça um milagre. Para quê? Ele não precisa disso, né? Jesus não veio aqui para fazer milagres, ele veio cumprir a lei. Aliás, ele falou isso, né? Eu não vim para mudar a lei, eu vim para cumpri-las, para servi-las. Ele fez tudo dentro dessa lei natural. Então, são fenômenos. Mas, no tocante à sua vida hoje, né? Busque o Espiritismo para você, como esse grão de mostarda, mudando dia a dia o seu gesto, o seu pensamento, o seu sentimento. Isso reverbera nas suas ações. E você vai ver a cura acontecer no seu corpo, nas suas relações, na sua família. E você vai cumprir o que Jesus pediu. Jesus falou para a mãe dele, né? O Pai espera de nós exemplificação e esforço. Então, faça a sua busca com essa clareza, né? Com essa clareza. Que o grão de mostarda, pequenininho, ele um dia é aquela árvore grandona. O que você quer é lícito, é direito seu. Peça ao Pai, mas confia no processo. Faça a sua parte, que Ele está conosco e está fazendo a parte dele. Eu queria agradecer a presença de vocês, o carinho, o convite, né? Vou falar na pessoa da Rosana, por essa oportunidade, viu, Rosana? Nós é que agradecemos imensamente. Você sabe o quanto que a gente gosta de você. Oh. Muito obrigada. Aí, ó, ainda tem isso ainda, né? Os amigos são os verdadeiros tesouros, né? Na jornada. Obrigada. Ok, quem quer fazer a prece final? Ou quem quer trazer algum comentário, uma pergunta, a hora é agora. Quer fazer? Então, nós vamos fazer o agradecimento por mais esta manhã de ensinamentos, de aprendizado, agradecendo a todos que participaram conosco, nossos irmãos de luz, que sempre nos acompanham e sempre nos orientam em todos os momentos da nossa existência terrena. Te agradecemos, ó Pai, por mais esta oportunidade. E continuamos pedindo a vossa proteção e o vosso amparo, todos os nossos amigos, familiares, todos aqueles que já partiram para o plano espiritual. Nós te agradecemos e pedimos por todos nós e por todos vocês. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Então, gratidão, gente. Bom final de semana para todos nós. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Por Tchau, nada. obrigada. Não por Você isso. fica um pouquinho. Já parou a gravação? Sim.
É isso que eu vou ver aqui agora. Mostrar o que aconteceu conosco. Pará. Nós estamos em viagem, faleceu uma